Olá, pessoal, boa noite a todos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de Química aqui no projeto Pré-ENEM, do IFPA. Para quem não assistiu a aula passada, ela já está disponibilizada no YouTube, né, a aula número 2 de Química. Eu vou precisar também dessa aula, dessa fundamentação, tá bom? Então, não custa nada revisar essa primeira aula. E também a aula número 1 foi de Química Orgânica. Nessa aula vamos continuar falando de estequiometria, esse assunto que cai todo ano no Enem e também pode estar relacionado a outros assuntos da química. Nessa aula, primeiro eu vou fazer o seguinte, pegar esse exemplo, logo uma questão de cara, para revisar os conceitos que nós trabalhamos na aula passada. Então, primeiro, o conceito principal de todos é a massa molar e mol. O mol é uma quantidade. O mol indica uma quantidade de 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. Quando você tem essa quantidade enorme, né, de 6,02... Eita, só um minutinho. Travou aqui. 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. Isso aqui, essa quantidade equivale a 1 mol. Tudo bem? Essa quantidade, se eu pegar toda essa quantidade de moléculas, ela vai ter uma massa. Essa massa nós chamamos de quê? De massa molar. Então, a massa para 1 mol da substância. Tudo bem? Se for uma substância gasosa, 1 mol da substância, que tem toda essa quantidade de partículas, se for uma substância gasosa, ela vai ocupar um volume. Esse volume é chamado de volume molar. Volume molar. Então, é o volume de 1 mol da substância, tá? No estado gasoso. E, dependendo das condições de temperatura e pressão, ele vai ter um volume fixo. Se for na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, o volume molar vai ser o valor de 22,4 litros. Tá bom? 2,4 litros. Se for em outras condições, como CATP, condições ambientes de temperatura e pressão, quando a temperatura for 25 graus Celsius, aqui o volume molar vai ficar aproximadamente 25 litros por mol. Esse seria o volume molar. Mas esses dados eles vão ser informados na questão. Mas é importante você saber o que significa. Tá bom? Então, na estequiometria, você vai pegar esses conceitos de massa, volume, número de mols ou número de partículas e moléculas e aplicar numa reação química, né? A reação química é quando substâncias reagem formando novas substâncias. Então, a gente consegue prever a quantidade de uma substância que eu preciso colocar para reagir, ou então quanto é que vai ser produzida. Isso são cálculos estequiométricos. Tá bom? Então, vamos ver aqui esse exemplo básico. Esse exemplo nós vimos na aula passada. Aliás, não essa questão, tá? Mas o fundamento está na aula número 2. Tá bom? Esse exemplo fala assim: qual a massa de ferro que pode ser obtida a partir de 10 gramas de óxido de ferro, 3, está aqui a fórmula dele, do minério de ferro, por redução com CO, que é o monóxido de carbono, em um alto forno, segundo a reação não balanceada. Embora aqui a reação eu já balanceei, tá bom, pessoal? Ela está balanceada, que é um outro assunto da química, lá do primeiro ano do ensino médio, que é o balanceamento, tá bom? Se você tiver dúvida, isso é bom revisar. Balanceamento. A quantidade de átomos no início tem que ser igual à quantidade de átomos no final. Bom, eu li e não entendi nada. O que é que a gente vai fazer, pessoal? Reler, coletando os dados, identificando a substância e a grandeza que ele está abordando. Então, ele quer saber, qual a massa de ferro... Opa, está aqui na reação. O ferro está bem aqui. Substância ferro. Tá? Ele quer saber a massa, então a grandeza que eu vou trabalhar com ele é massa. Que pode ser obtida a partir de 10 gramas de óxido de ferro 3. Cadê o óxido de ferro 3? Está bem aqui. 10 gramas é massa também. Opa! Então aqui eu já identifiquei massa, massa. É uma relação de massa, massa, né? Massa com massa.
Tudo bem. Então, esse óxido de carbono, aqui o monóxido de carbono, melhor dizendo, ele não vai ser necessário. Apenas essas duas substâncias que eu selecionei ali que vão estar dentro do meu cálculo. Bom, na aula passada eu falei, toda vez que ele fala massa, informar massa, você vai ter que calcular a massa molar. Então, vamos revisar aqui. Ó. Como é que a gente calcula a massa molar do óxido de ferro 3? Tá bom? Nós temos aqui, ó, você vai somar a massa de todos os átomos que compõem essa estrutura. Então, aqui você tem 2 átomos de ferro. Cada átomo de ferro tem 56. A massa aqui, ó, é informado do ferro, tá bom? Então, 2 vezes 56 vai dar 112. Oxigênio, nós temos 3 oxigênios. Cada oxigênio vale 16. Multiplicando aqui vai dar 48. Somando aqui tudo, que vai dar 10, vai 1, 6, 160 gramas por mol. Essa é a massa molar, tá bom? Quando a gente fala grama, a gente já identifica que é por mol. Aqui ele dá U. U é a unidade de massa atômica, a gente trabalhou na aula passada, eu expliquei desde o fundamento. Tá? Eu fiz aquela conversão. Em vez de eu chamar U, eu chamo de grama. A gente tem que saber que significa que é a quantidade para 1 mol, a massa para 1 mol. Então aqui nós temos, ó, o ferro, a massa do ferro não precisa calcular, que é o próprio átomo de ferro. Então não precisa. O ferro, a massa molar dele é 56 gramas por mol. Beleza. Então aqui você tem, ó, 1 mol. Esse número que está aqui na frente é o coeficiente estequiométrico. Ele indica a quantidade de mols daquela substância participando da reação química. Então aqui não aparece, né? Tá? Mas está subentendido que é 1. Então eu tenho aqui 1 mol dessa substância. E a massa molar dele é 160. Então você pega aqui, ó, 160, que é a massa de 1 mol. Se eu tivesse 5 mols, eu vou ter que multiplicar essa massa por 5. Mas aqui só tenho 1. Beleza. Então essa massa aqui, ó, vai reagir e produzir 2 mols de ferro. 2 mols de ferro. É o coeficiente estequiométrico aqui, ó. Então, eu pego esse número 2 e multiplico ele pela massa molar do ferro, que é 56. Tudo bem? Como eu sei que está produzindo 2 mols, então tem que multiplicar a massa molar por 2. Nunca esqueça de multiplicar pelo coeficiente estequiométrico. Pronto. Essa relação você tem que saber montar. Tá bom? Agora, vem embaixo a pergunta. Ele quer saber qual é a massa, né, de ferro. Então, o X vai ficar aqui debaixo do átomo de ferro. Então, qual é a massa de ferro, X, quando obtido a partir de 10 gramas, aqui, ó, 10 gramas de óxido de ferro 3. Pronto, já montei aí a minha relação. Então, o que é que eu faço? Regra de 3, a gente multiplica invertido, né? Então, 160 vezes X, ele está multiplicando o X, passa dividindo, tá? Um macete logo. O valor que multiplica o X já passa embaixo, ó, dividindo, 160. E aqui vai ficar, então, 10 vezes 2 vezes 56. Eu vou cortar aqui, ó, 0 com esse 0. Pronto, sumiu, né? E aqui vai ficar 2 por 2 dá 1, dá 8. 56 por 8 vai dar 56. Vou fazer aqui na calculadora rapidinho. Aqui. Deu 7, né? Cabeça minha, né? 8 vezes 7, 56. Que mania de a gente ficar na calculadora, né? Ai. Essa aqui foi só pra gente aquecer. Né? Lembrando que na prova não tem calculadora, né? Tá certo, pessoal? Então, esse daqui é o cálculo estequiométrico normal, né? 8 vezes 7, 56. Essa aqui agora foi boa. Tudo bem? Seja bem-vindo, todo mundo que está chegando agora, né? Eu sou o professor Silber, sou de Química, na nossa terceira aula de Química, tá bom? É o seguinte, esse é o cálculo estequiométrico básico que você precisa saber. Agora, na aula de hoje, nós vamos ver 4 peculiaridades, 4 situações especiais da estequiometria. Nós vamos ver pureza,
rendimento, reagente excesso e limitante, e o último, reações consecutivas. Tá bom? Então vamos aqui. Então essa resposta só para registrar aqui 7 gramas. O que é a pureza dos reagentes? Pessoal, quando a gente vai no laboratório, né, nós temos ali vários reagentes, várias substâncias disponíveis, só que naquela substância, naquele frasco, não tem apenas aquela substância que eu quero, que eu almejo. Vai ter também outras substâncias ali embutidas lá no meio. Tá? Não existe uma substância totalmente 100% pura. É muito difícil você encontrar um determinado corpo que seja 100% apenas uma substância. Sempre vai ter alguma outra, uma misturinha. E essa substância que a gente não quer naquela reação química, nós vamos chamar de impureza. Ela não participa da reação química. Ela vai estar presente no início e no final. Então, se ela não participa da reação, essa quantidade dessa substância e das impurezas, nós temos que descartar. Então, antes de eu colocar no cálculo estequiométrico, você faz o cálculo da pureza, tá? Que é uma montagem. Você vai pegar a massa total, você vai pegar a massa total da substância. Essa massa total vai valer o quê? 100%. O todo, correto? Aí ele vai me dar uma pureza. A pureza é uma porcentagem, sei lá, 80% de pureza. Então, esse 80% vai ser apenas a parte, a massa pura da substância. A massa da substância que eu quero, de fato, que vai colocar lá no cálculo da estequiometria. Então, uma regra de 3 simples. Bora ver aqui um exemplo, tá? Não tem fórmula, tá? Vamos ver. Partindo-se de 200 gramas de soda cáustica, por neutralização completa com ácido clorídrico, obtém-se 234 gramas de cloreto de sódio. A porcentagem de pureza da soda cáustica é de... então ele está querendo calcular a pureza dessa substância. Ele deu as informações para isso. Pessoal, o procedimento é o mesmo. Qual é o mesmo? Eu li e não entendi nada. O que é que eu vou fazer? Eu vou ler de novo. Então, aqui vai de 200 gramas de soda cáustica. Quem é soda cáustica? É o hidróxido de sódio. Tá bem aqui ele, ó. Hidróxido de sódio. Grama é massa. Vê que é o mesmo procedimento que eu fiz, né? Aqui, ó, massa. Por neutralização completa com ácido clorídrico, obtém-se 234 gramas de cloreto de sódio. Tá aqui o cloreto de sódio, o NaCl, né? Sal de cozinha. 234 gramas também é massa. Pronto. Tá certo? O que foi que eu falei anteriormente? Quando é de falar massa ou pedir massa, nós temos que calcular a massa molar. Então, vamos fazer aqui, ó. Hidróxido de sódio. Sódio, eu tenho um átomo de sódio. Cada sódio é 23. Esse dado é informado. Não está aqui na questão, tá bom, pessoal? Mas está na tabela periódica. Não se preocupe com isso. Não precisa decorar também, tá? Oxigênio, eu tenho um oxigênio. Cada oxigênio é 16. Multiplicando vai dar 16. E você vai ter um hidrogênio. Cada hidrogênio é 1. 1 vezes 1 dá 1. Somando aqui tudo, vai dar 40 gramas a massa molar do hidróxido de sódio. O NaCl... cloreto de sódio, né? O sódio é 23, eu só tenho 1, então 1 vezes 23 é o 23. E o cloro, você tem um cloro, cada cloro é 35,5, né? Multiplicando dá 35,5. Somando tudo isso daqui, 35,5. Vai dar quanto? 58,5 a massa molar do cloreto de sódio. Então aqui, ó, já está balanceado a reação química. Eu tenho 1 mol aqui, ó, não aparece, mas você tem 1 mol de hidróxido, produzindo aqui, ó, 1 mol de cloreto de sódio. A massa molar a gente já calculou, então é 40 gramas, aqui a massa do hidróxido de sódio, produz 58,5 de cloreto de sódio. Só tenho 1 mol. Se eu tivesse 2, tinha que multiplicar aqui por 2. Beleza, agora eu vou partir para a pergunta. Mas, professor, ele já deu aqui a massa de hidróxido de soda cáustica. A gente não utiliza essa massa por enquanto. Eu vou calcular aqui, ó, qual é a massa de hidróxido de sódio que reage
para obter essa quantidade que ele informou. Aí, ó, ele falou, obtém-se. Então, já tive essa quantidade. Tá? Então, essa quantidade aqui, 234 gramas, eu vou precisar de qual massa de hidróxido de sódio? Eu chamo de X. Aí eu multiplico cruzado aí, tá bom, pessoal? Então, X é igual 58,5, multiplico o X aqui, ó, né? Ele vai passar dividindo 58,5. E aqui vai ficar 40 vezes 234. Agora sim, pessoal, só para acelerar o processo, que eu ainda tenho muitas questões para ver, eu vou pegar só na calculadora 40 vezes 234, dividido para 58,5, tá bom? Dá 160. Na mosca aqui, ó. Então 160 gramas é essa quantidade aqui, pessoal, que nós estamos calculando. Nem tem aí na alternativa, porque ele quer a pureza. Não esqueça, ele quer que nós vamos fazer o cálculo para obter o valor da pureza desse hidróxido de sódio. Essa massa é a massa que reagiu, porque essa massa que obtém o valor que ele está informando lá no nosso produto. Então, ó, 200 gramas que ele falou aqui no texto é a massa total. Então, esse 200 gramas que ele informou é a massa total, ou seja, equivale a 100%. Só que, tá feia essa porcentagem aqui, 100%. Então, 160 gramas, esse valor que eu calculei agora há pouco, ele vai valer qual porcentagem, né? Ou seja, qual é o valor da pureza? Vou chamar de P, de pureza. É só uma porcentagem. Então, multiplicando aí vai ficar 160 por 200, né? Dá 80%, né? 160 vezes 100 dividido para 200. É isso mesmo, dá 80% ao grau de pureza dessa substância que ele informou aí. Tá certo, pessoal? Muito cuidado com esse cálculo. Pronto, é assim que a gente determina. Esse seria um pouquinho mais difícil, tá? Um pouquinho mais difícil, talvez. Às vezes, algum erro que os alunos cometem, pega esse 160, que chama que ele é 100, né? Não é 100%, ele é a parte que reagiu. Então, ele é justamente a parte pura, tá bom? Para quem ainda tiver um pouquinho mais de... Vamos só desenhar, porque a gente tem que imaginar, às vezes, entender o que está acontecendo. 200 gramas é a parte total. Tudo bem? Então, nós vamos ter impurezas ali. Impurezas. 160 gramas é a parte pura, ou seja, que nós vimos que equivale a 80%. Tá bom? Vamos fazer mais uma, para ver se realmente a gente conseguiu entender. Olha o que ele fala. Alguma dúvida aí, pessoal? Se quiserem fazer perguntas, temos a nossa aluna Daisy que está só atenta aí. Fiquem à vontade. Terceira. Tendo em vista que a cal viva tem a fórmula como fórmula CaO, né? Óxido de cálcio, e que se trata de um óxido básico que corrige o pH. Esse P aqui tem que estar minúsculo, tá bom, pessoal? pH é minúsculo P. Devido ao processo representado abaixo. Então, tem essa reação de óxido de cálcio mais água produz hidróxido de cálcio. Aqui embaixo tem, sabendo-se que foi produzida a massa de 37 gramas de hidróxido de cálcio e que o processo apresenta um grau de pureza de 80%, qual a massa de óxido de cálcio necessária aproximadamente? Essa questão aqui ela é legal porque ela tem um detalhezinho que eu quero explicar para vocês. Bom, eu li e não entendi nada. Sério, pessoal, sério mesmo, não é charme, não. Eu leio assim, eu vou coletar as informações, tá bom? Não gosto de decorar, não sou nenhum robô para ficar decorando. Então aqui ele fala, a massa produzida de hidróxido de cálcio, tá? Então aqui, ó, tá aqui o hidróxido de cálcio, é massa. Eu faço isso para sempre, em todas as questões eu faço isso. Por isso que é difícil... Só se a calculadora é errada, a gente sempre a gente pode errar, né? Ele quer saber qual é a massa de óxido de cálcio. Ó. Qual é a massa de óxido de cálcio? Tá aqui ele. É massa também, então é uma relação massa-massa. Toda vez eu tenho que calcular quem? A massa molar. Porém, nesse caso específico, ele já me informou aqui, então não vou perder tempo calculando. Ó. Como a reação química já está balanceada aí, né? Eu tenho 1 mol para 1 mol, então eu vou colocar direto aqui, ó. 56 gramas
de óxido de cálcio produz 74 gramas de hidróxido de cálcio. Se aqui, por exemplo, fosse o número 2, lembrando, eu teria que multiplicar aqui por 2, né? Tá bom, pessoal? Nunca esqueça disso. Olha agora a pergunta, ele quer saber qual é a massa de óxido de cálcio, não é isso? Qual a massa de óxido de cálcio? Eu coloquei o X debaixo do óxido de cálcio, que vai produzir aqui, ó, foi produzida 37 gramas de hidróxido de cálcio. Pronto. Isso coloca o valor debaixo da substância. Agora você multiplica aí cruzado. Quando você multiplicar cruzado, concorda comigo, para a gente ganhar tempo, ó, daqui para cá não é a metade, pessoal? Sim ou não? É a metade, né? 34, 37 vezes 2 é a metade. Então, logo, o meu X daqui para cá também vai ser a metade. Então, a metade de 56 vai dar 28, não é isso? Aí você vai se desesperar e vai ver que não tem nem 28T na resposta, porque ainda não acabou a questão, tá bom? Pessoal, essa é a massa que reagiu. Tudo bem, pessoal? Olha a informação. Eu vou até colocar aqui. Essa é a massa da substância que reagiu para produzir aquela quantidade que ele informou. Beleza? O que é que ele quer mesmo? Ele quer... ele informou a quantidade, o grau de pureza da substância. Então, o óxido de cálcio é aquela cal viva, né? Também chamada de cal virgem. É aquela cal que a gente passa, coloca aquele pó branco que a gente bota na água e passa na parede para pintar, né? Aquela cal viva. Ele não é 100% puro. Ele está informando aqui que é 80% de pureza. Ele quer saber qual é a massa de óxido de cálcio que eu preciso colocar ali. O todo. Ele quer a massa total. Então, vem aqui comigo. Ó. Essa massa que eu reagi, que eu calculei, 28 gramas, tem gente que erra. Tem gente que vai colocar aqui, ó, 100%. Daí a pessoa, infelizmente, errou. Aqui é 80%. Porque já, como eu falei para vocês, é a massa que reagiu, já é a parte o quê, pessoal? É a parte pura. Tudo bem? Aí a pergunta é, qual é a massa total, ou seja, os 100% do óxido de cálcio, que ele quer, de cal viva? Então aqui, ó, vai ficar 28 vezes 100, o 80 está multiplicando, vai passar dividindo, né? Só para ganhar um pouquinho de tempo. 280 dividido para 8. E aqui fica 35, a letra E. Tudo bem, pessoal? Então, essa questão aqui, o detalhe dela é interessante, que eu já vi muita gente. Eu mesmo acho que já errei, com certeza, na vida. Por isso que eu sou mais atento agora para não errar. Muita gente pega esse valor aqui que eu calculei, primeiramente, 28 gramas, chama ele que é 100%. Não. Essa é a massa pura, é a massa que reagiu. Então, ele vale, ó, 80%, que é a nossa pureza. Aí eu vou calcular a massa total que eu tenho aqui, colocar de cal, para poder reagir e produzir aquela massa que eu quero. Tá bom? Ele informou que foi produzida. Tá certo? Deu para entender? Não sei se ficou claro. Deu para entender sim, professor. Bacana, então. Então, estou colocando esse modelo assim bem... que deixa a gente refletir aí, vocês ficarem bem atentos numa questão. Claro, precisa exercitar bem mais, né? Infelizmente não tem como... Tinha que ser uma hora só de pureza, depois um mês só cálculo estequiométrico, mas a gente não tem tanto tempo para isso. Por isso que a gente está logo focando com vocês. Próximo tópico é o rendimento. Tá? O que é o rendimento? O rendimento é a porcentagem, a porcentagem que reflete o que de fato vai reagir, o que de fato vai acontecer. Esses cálculos que nós estamos fazendo, pessoal, são cálculos teóricos. É o ideal, seria para os 100%. Mas na vida nem sempre, nem tudo é 100%, né? Tá bom? Tem sempre aquele 1%, né? Que, como diz aquela música, né? Existe 1% vagabundo, né? Então... você está lá no laboratório de química, você faz um cálculo, olha, bacana. Quando você vai medir de fato a quantidade que vai ser produzido, deu menor do que eu esperava. De fato, acontece isso mesmo, por causa do rendimento. As substâncias são voláteis, ela pode evaporar, as próprias impurezas atrapalham na reação química, você não consegue transferir totalmente a substância
para um outro frasco, vai ter perdas. Então, o rendimento nunca vai ser 100%. Então, o rendimento é uma porcentagem. É a porcentagem que, de fato, da reação vai ocorrer. Tá bom? Então, você vai fazer um cálculo teórico, você vai ter uma massa que nós calculamos, né, o teórico. Isso que nós fizemos anteriormente, lá desde o primeiro caso que a gente fez nessa aula de hoje, é o valor teórico, é o cálculo. Isso daqui vale 100%, é o teórico, é o que é esperado, né? O que é o rendimento? O rendimento é uma porcentagem que vai dar o quê? Um valor real, uma massa, um volume real. Tá bom, pessoal? É isso que é o rendimento. Bora ver como é que vai cair isso. Eu tenho 1000 moléculas, mas o rendimento é 80%. Então quer dizer que das 1000 moléculas que estão disponíveis ali, apenas 800 que vão reagir. As outras 200 moléculas vão se perder, não vão reagir por algum motivo qualquer. Então isso que é o rendimento. Eu sei que aqui o nosso rendimento vai ser 100%. Todos os alunos vão ser aprovados no vestibular, sim ou não? Todo mundo acordou agora? Sim, né? Eu espero. Então, nosso rendimento aqui vai ser 100%, hein? Vamos lá. Uma das maneiras... Olha essa questão para a gente entender. Uma das maneiras para produzir cal viva, que é o óxido de cálcio, é através da pirólise do calcário. Amostra de... Tá, vamos lá. Ponto. A adrenalina tá mil aqui. Uma amostra de 20 gramas de calcário produziu 10 gramas de cal viva. O rendimento aproximado da reação foi de... Calma, eu também não li, eu não entendi nada. Bora ver aqui, ó. 20 gramas de calcário. O calcário é o carbonato de cálcio, tá bom, pessoal? Tá bem aqui, ó. 20 gramas é massa. Produziu 10 gramas de cal viva, que é o óxido de cálcio. Tá aqui, ó. 10 gramas também é massa. Já identifiquei a substância. Pronto. Quando é massa, temos que calcular a massa molar. Ele já deu aqui na questão. Ajudou muito, né? A massa molar do carbonato de cálcio é 100. A reação já está balanceada. Eu tenho aqui, ó, 1 mol. Não aparece, mas você sabe que é 1 mol. Então aqui fica 100 gramas. 100 gramas de carbonato de cálcio. Se eu tivesse 5 mol, multiplicaria aqui por 5. Não esqueça disso, por favor. Vai produzir aqui, ó, 1 mol de óxido de cálcio, que tem massa 56 gramas. Agora eu vou lá para a minha pergunta, né? Olha o que ele está falando aí, ó. Uma das maneiras de produzir cal viva é através da pirólise do calcário. Uma amostra de 20 gramas de calcário. Opa, eu vou colocar aqui, ó, 20 gramas aqui de baixo de calcário, que é o que possui o carbonato de cálcio, produziu 10 gramas de cal viva. Só que aqui eu não vou colocar aqui, ó, 10 gramas. Eu vou chamar de X. Eu vou calcular, fazer o cálculo teórico. Ele já me deu a informação de quanto foi obtido. Na verdade, ele falou aqui, ó, que foi 10 gramas. Certo? 10 gramas. Só que eu vou supor que eu não sei esse valor. Eu vou chamar de X. Quanto seria esse valor? Eu vou fazer o cálculo. Só para a gente fazer o cálculo teórico aqui. Quanto é esperado? Bora fazer? Então, multiplicando aqui, ó, cruzado... O 100 multiplica o x, passa dividindo, né? Então fica 20 vezes 56 dividido para 100. Então aqui x é igual. Aqui vai dar 12, vai 1, 10, 11, com mais um 0, dividido para 100. Cabeça, né? Corta 0, vai ficar 11,2. 11,2 gramas. Ou seja, isso daqui é o que esperamos teoricamente, né? É o valor teórico. O cálculo. Aquele 10 gramas que nós informamos aqui, ó, foi o valor obtido, o valor real. Ele quer achar o quê? Ele quer saber justamente o rendimento da reação. Pronto, a gente já tem todas as informações. Então, esse valor teórico seria o valor para 100%, se de fato se reagisse totalmente. Então aqui, ó, você coloca, esse valor vale 100%, é o valor teórico. 10 gramas é o valor real, ou seja, ele vai valer quanto? Eu vou chamar aqui de R, de rendimento, tá bom?
Aí eu multiplico cruzado. Vê que eu estou fazendo duas contas. Não se preocupe, tem questões mais difíceis que a gente faz 4 regras de 3. Mas eu não coloquei aqui porque realmente não vai dar tempo. Senão a gente iria fazer só uma questão, né? Então aqui vai dar 11,2. Só vou pegar aqui a calculadora rapidinho para a gente ganhar tempo. 10 vezes 100 dá 1.000. Dividido para 11,2. 89, né? 89,2. Então esse seria o nosso rendimento. Aproximadamente 89%. Bacana, pessoal? Assim que a gente calcula o rendimento. Bora ver outra. Não tem outra, né, de rendimento. Mas porque vai ter uma questão que eu vou envolver várias coisas, várias outras, vou englobar tudo junto. Então, essa questão do rendimento, pessoal, ela é interessante. Deixa eu só colocar aqui uma informação para vocês. Existe um caso, igual a questão que eu fiz anteriormente da pureza, né? Que aquele valor era 80%, e já é a parte pura. Quando ele pede para você calcular a quantidade do reagente, tem gente que pode errar. Quando você quer calcular a quantidade do reagente, ele dá o valor da pureza, o valor do rendimento, ele informa o rendimento da reação e está pedindo a quantidade do reagente. Esse cálculo, aquele valor que vai reagir, ele é o próprio rendimento. Ele não é 100%, tá? Ele é o valor do rendimento. Para você saber a quantidade total da substância, você vai ter que calcular os 100%. Muito erra nisso. Eu dou o seguinte exemplo para vocês. Ó. Imagine que eu estou lá no edifício, não sei, eu estou aqui na casa, tem uma torneira lá fora, eu quero trazer uma água aqui para a cozinha. Só que eu vou andando nas pressas, a água vai cair, vai gastando pelo caminho. Mas vamos supor que eu quero chegar lá na pia com 10 litros de água. Então eu não posso encher certinho 10 litros no balde lá fora. Eu tenho que encher o quê? Uma quantidade acima. Tá certo? Porque já prevendo que eu vou gastar no meio do caminho. Então a gente joga um pouquinho acima, tá? Prevendo esse desperdício. Mesma coisa acontece aqui. Na hora que você vai calcular o valor da substância que vai reagir, a gente não vai colocar o valor que você calculou para 100%. Pelo contrário, o valor que você vai achar do reagente, ele vai estar para o valor do rendimento. A questão, o cálculo que você vai ter que fazer do X é para os 100%. É isso daqui ó, que eu estou falando. Você vai ter um valor que vai calcular, você vai colocar ele para o valor de rendimento. O valor da massa do reagente. O X da questão, ele vai ser o valor de 100%. Muita gente erra nisso também, inverte, né? Porque quando ele falar assim a palavrinha, ó, produziu tanto de uma substância, se já produziu, então esse valor já é o valor real do rendimento, já é a porcentagem do rendimento. Então já foi produzido aquele valor. Então quanto deveria colocar no total? Eu chamo de 100%, prevendo que eu vou ter um desperdício, que eu vou ter uma perda. Tá bom? Cuidado com esse tipo de casos. Agora, temos um terceiro caso especial, que é o reagente em excesso e o reagente limitante. Quando é que acontece esse tipo de caso? Ele vai informar 2 valores para vocês de reagente. 2 valores. E vai pedir para você quanto é que vai ser produzido de uma substância. Aí você tem 2 valores e vai calcular um terceiro. Qual dos 2 valores você vai utilizar? Daí você vai fazer o quê? Não, mamãe mandou não. Tem uma situação hipotética possível aqui. Ele poderia colocar as 2 substâncias em quantidades estequiométricas. Olha que palavra linda, né? Arrepia a gente que é de química. Ou seja, a quantidade exata de cada substância. Mas isso é muito difícil de ocorrer. Tá bom? O que é que na prática acontece? Que tem uma substância, vai colocar uma quantidade a mais, um excedente. Então ela vai sobrar no final da reação. Então vai estar em excesso. A outra, que colocou uma menor quantidade, ela vai reagir totalmente. Ela reage totalmente. Eu dou até o seguinte exemplo, mas é um exemplo que 7 horas da noite, espero que não dê fome, mas vamos supor que eu tenho aqui 5 fatias de pão. Tá bom?
E aqui eu vou colocar 2 ovos. Vamos fazer aquele sanduíche do Chaves. Você já viu esse episódio? Vocês sabem o que eu estou falando. Vamos fazer sanduíche de ovo, ó. Não tem um episódio que ele fazia aqui um sanduíche de ovo, que era assim? Vocês sabem, né? Então eu estou fazendo aqui, ó. 2 fatias de pão com um ovo vai gerar um sanduíche. Só esqueci aqui. Eu tenho 5 fatias, tá bom? 5 fatias. Aqui com mais 2 fatias e um ovo vai dar um segundo sanduíche. Só que no final sobrou uma fatia de pão aqui, ó. Então a fatia de pão estava em excesso. E os ovos estariam o que nós chamamos de o reagente limitante. Observe que a quantidade de ovo que eu tinha eram 2 ovos e foram produzidos aqui, ó, formados 2 sanduíches. Vê que a quantidade depende de quem? Do limitante. Então é isso que você vai ter que fazer, pessoal. Você vai determinar quem é o reagente em excesso, quem é o reagente limitante. Sabendo disso, você vai pegar o reagente limitante e fazer o cálculo que ele está querendo. Pronto. Basicamente é isso. Você vai determinar quem é o excesso, quem é o limitante. Você vai pegar o limitante. Ele que determina a quantidade que vai ser produzida, porque é ele que vai reagir totalmente. Bom, bora ver como é que fica isso numa questão, né? Nessa daqui ele fala assim: o cloreto de alumínio é um reagente muito utilizado em processos industriais que pode ser obtido por meio da reação entre alumínio metálico e cloro gasoso. Se 2,7 gramas de alumínio são misturados a 4 gramas de cloro, a massa produzida em gramas de cloreto de alumínio é de... Então, coletando aqui os dados, 2,7 gramas de alumínio. Está aqui o alumínio. Ele é massa, né? Grama é massa. São misturados com 4 gramas de cloro. Está aqui, ó. Também a massa aqui do cloro. Foi produzida... Ele quer saber qual é a massa produzida de cloreto de alumínio. Opa, está aqui, ó. Massa também. Pessoal, se ele informou massa, temos que calcular a massa molar de todo mundo, tá? O alumínio é 27, eu tenho 2 mols, então pega 2 vezes 27 gramas. Tudo bem, pessoal? Ó, esse 2 aqui, lembrando, ó, o coeficiente estequiométrico, ele multiplica a massa molar. Reage Cl2, gás cloro. Eu tenho 2 átomos de cloro, então vai ficar aqui 2 vezes 35,5. Isso aqui vai dar, então, 71, né? 71 gramas. Aqui, Opa, olha, tá vendo? Eu falo para vocês, tem que multiplicar pelo número 3, tá vendo? Deixa eu só apagar aqui já. Por isso que eu sempre fico atento, ó. Tem que multiplicar pelo coeficiente estequiométrico. Então vai ficar aqui, ó, 3 vezes 71 gramas. Isso daqui produz, ó, 2 mols de cloreto de alumínio. 2 vezes. Qual é a massa do cloreto de alumínio? Bora fazer aqui, ó, tem que calcular. Toda vez que é massa, tem que calcular a massa molar. Você tem 3 cloros, cada cloro é 35,5. Isso aqui vai dar quanto? 106,5, né? 106,5. Alumínio você tem 1, cada alumínio é 27. Aqui vai dar 27. Somando aí, vai dar quanto? 13 vai 1, 123,5, né? Eu acho que é isso. Então vai ficar 2 vezes 133,5. Beleza, ó, eu montei essa primeira relação. Agora eu vou para a minha pergunta. Ele colocou, se 2,7 gramas de alumínio, coloca aqui debaixo do alumínio, 2,7 gramas de alumínio, são misturados com 4 gramas de cloreto de cloro, aliás, 4 gramas de cloro, gás cloro. Ele quer saber qual é a massa que vai ser produzida aqui. Tá vendo, pessoal? Ele informou aqui 2 valores de reagentes, ó. Então nós temos que calcular primeiramente, tá? Quem é o reagente excesso, quem é o reagente limitante. Tá bom? Existem 2 formas de calcular isso. Tudo bem? 2 fórmulas de calcular isso.
você poderia pegar um desses dois valores aqui que ele informou, um desses dois valores, qualquer um, tanto faz a ordem. Chama ele de x. Vai chamar de x. Tá bom? Então, vou chamar aqui, ó, esse daqui, o 4 de x. Vamos supor que eu não sei o valor de 4, eu vou chamar ele de x. Faz aqui o cálculo. 2 vezes 27 vezes x vai passar dividindo. 2 vezes 27. E aqui vai ficar 2,7 vezes 3 vezes 71. Só pegando aqui já a calculadora, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, é 0,1, né? 2,7 vezes 3 vezes 71, dividido para 2, dividido para 27. Tá? Aqui deu 10. Você vê para mim, Daís, está certo mesmo esse valor? Por favor. Eu fiz aqui rápido. Tá 10 gramas. 10 gramas aí, aproximadamente. Então, esse é o valor de x. É o valor que seria o valor que deveria colocar para reagir totalmente com esses 2,7 gramas de alumínio. Só que ele colocou quanto? Ele colocou 4. Ele informou aí, ó. Ele colocou 4. Tá certo, é o valor. Então, x era a quantidade que ele deveria colocar. Só que ele colocou quanto, pessoal? Ele colocou aqui, ó, 4. Aí eu faço a pergunta para vocês. Ele tinha que colocar 10,65, mas ele colocou 4. Ele colocou uma quantidade igual, abaixo ou acima do que era esperado? Então ele colocou uma quantidade o quê? Abaixo, correto? Se era para ser 10 e ele colocou 4, então ele colocou uma quantidade abaixo. Então esse gás cloro aqui, ó, vai ser o nosso reagente limitante. Tudo bem? Assim que a gente determina. Ele vai ser o reagente limitante. O outro vai estar em excesso. Tudo bem? Eu tive dos dois valores. Um eu vou chamar de x. Eu vou fazer o cálculo para saber quanto é que eu deveria colocar. Eu cheguei no valor de 10, 10,65. Só que o valor que eu coloquei, que ele misturou lá na questão, foi 4. Então, ou seja, uma quantidade abaixo. Então, ele é o reagente limitante. Se eu tivesse colocado uma quantidade acima do que era calculado, então, claro, se ele colocou uma quantidade a mais, ele seria o excesso. Tá bom? Ficou claro isso? Bem claro. Então, agora, o próximo passo é o quê? Você vai pegar o limitante e calcular o que ele quer. Então, ó, tá ficando um pouquinho poluído, eu vou pegar essa parte aqui, ó, essa parte, e calcular com o limitante. O excesso eu não pego, tá bom? Eu não vou pegar. Então, eu vou fazer aqui, ó, esse cálculo bem aqui, pegando o 4, que é o valor do reagente limitante. Então, vai ficar 3 vezes 71, multiplica o x, vai passar dividindo 3 vezes 71, e aqui o 4 vezes 2 vezes 133,5. Aqui, ó, então, aqui é só um cálculo, né, pessoal? É importante a gente entender e saber como é que a gente faz isso, né? Então, aqui vai ficar 4 vezes 2 vezes 133,5 dividido para 3 e depois dividido para 71. Deu 5,01, a resposta é a letra A. 5,01. Tudo bem, pessoal? Eu vou fazer aqui de verde, acho que está ficando um pouquinho poluído, mas tem uma outra forma de você fazer quem é reagente excesso e limitante. Ó, você ia fazer assim. Você ia multiplicar cruzado, ó, esses dois valores aqui. Multiplica 2 vezes 27 vezes 4. Vai dar um valor aqui. E vai multiplicar agora aqui, ó, cruzado também. 3 vezes 71 vezes 2,27. Vai dar um valor. Você vai comparar. O maior número, vamos supor aqui, ó, nesse caso, o maior número ficaria aqui. Ficaria aqui o maior número. Debaixo de quem? Debaixo do alumínio. Então, ele é o excesso.
o menor número estaria debaixo do cloro, então ele que seria o limitante. Tem esse macetezinho aí, tá bom, pessoal? Mas o fundamento eu já expliquei para vocês. Tem esse macete. Vamos lá. Acho que tem mais uma questão. Aqui tem essa questãozinha bacana, que essa aqui é do Enem. Não lembro agora o ano. Bora ver. A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar, que é o R, em porcentagem definido como. Está aqui a fórmula que ele, inclusive, deu na questão dessa prova do Enem. Em que N corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a reação química, que está aqui embaixo. As massas molares desses elementos são... Aí ele quer saber, o rendimento molar da reação, em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio. É mais próximo de... Ele quer saber o rendimento. Então, bora coletar os dados aqui, ó. 32 gramas de metanol. Tá aqui o metanol, ó. É massa. Tá bom? Foram obtidos a partir de 142 gramas de brometo de metila. Tá aqui o brometo de metila. Então, é massa também. Com 80 gramas de hidróxido de sódio. Opa, tá aqui, ó. Massa também. Então, tudo isso, pessoal, eu preciso calcular se é massa, tenho que calcular a massa molar. Bora fazer aqui do lado. Vamos lá. Brometo de metila. Você tem aí um carbono, que é bromo, tá? Então, tem um carbono, cada carbono é 12. Você tem 3 hidrogênios, cada hidrogênio é 1. E você tem um bromo, cada bromo é quanto? 80, né? Então, vai ficar 1 vezes 80, 80. Então, aqui vai dar 5, vai 1. 105 gramas é a massa. Tá certo aí? Tá certo. Aqui do brometo de metila. Então, 105 gramas é a massa molar. Pessoal, para ganhar um pouquinho de tempo, o hidróxido de sódio eu conheço já de cabeça. É 40 gramas. Você vai fazer o mesmo procedimento, né? 40 gramas. 12 mais 4, 16, mais 16 é 32. Aqui de cabeça também, ó, a massa aqui do metanol é 32 gramas, tá bom? É o mesmo procedimento. Aí agora eu vou colocar os dados, ó. O rendimento da molar da reação em que 32 gramas do metanol foram obtidos, ó, e falou aqui, ó, 32 gramas do metanol foi obtido a partir de 142,5 gramas de brometo, 142,5 gramas de brometo e 80 gramas de hidróxido de sódio. Olha o que eu vou ter que fazer primeiramente. Eu vou achar aqui, ó, quem é um reagente limitante e quem é o excesso, porque eu preciso aqui na fórmula, ó, eu preciso do número de mols do reagente limitante. Tudo bem, pessoal? Aqui vai ser um pouquinho fácil. Eu acho, bora ver. Lembra, um desses dois valores aqui, ó, eu tenho que chamar de X. Aí você não vai fazer o 80 de X. Por favor, olha esse número é feio aqui, ó. Chama ele de X. Ele é muito feio. Então, eu vou chamar esse valor de X. Quanto é que seria esse valor aqui, ó? Concordo que daqui para cá é o dobro, ó, 40, 80 é o dobro. Logo, daqui para cá também vai ser o quê? O dobro. Sim ou não, pessoal? Então, esse X aqui, ó, que seria o dobro de 105, vai dar 210. Só de cabeça, mas é a regra de trio. Vocês sabem fazer isso. Beleza? Ou seja, você deveria